Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá! Muito bom dia para você, meu querido irmão, minha irmã que nos assiste aqui na internet, no nosso culto da Igreja Batista Paulistana, nesse domingo que o Senhor nos fez. Eu estou feliz porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor nos permitiu nos reunirmos online nesse domingo, dia 28 de junho de 2020. Então, se você está aí me assistindo, se você está aí nos acompanhando pelo canal do YouTube, dê um like já agora. O like é um joinha para cima, né? Dá o like nesse momento. Compartilha com irmãos, fala assim, tá começando o culto da Igreja Batista Paulistana, compartilha aí com outras pessoas. E se você está online, vamos manter aquela comunhão gostosa entre nós, como nós fizemos no último domingo. Os irmãos começaram a conversar no bate-papo, então conversa aí, dá um bom dia para quem está aí presente, para quem está online, né? Fala assim, que Deus te abençoe, fala assim, estou com saudade de vocês, fala, estou com saudade de você, meu irmão, minha irmã, escreva aí para alguém, né? Então, um bom dia para vocês, ou uma boa tarde, uma boa noite, se você está assistindo depois essa nossa mensagem, esse nosso culto, e a nossa oração é para que Deus fale poderosamente ao seu coração, que esse seja um culto em que o Senhor vai transbordar do seu poder, do seu amor, e vai também alcançar não só a você que é membro da nossa igreja, mas cremos que poderá alcançar outras pessoas, outras vidas. Então, que o Senhor agora nos leve à sua presença e nos faça concentrados no seu falar, nos faça agora ouvir a sua voz, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, e que eu e você possamos juntos cultuarmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Deus. Então, uma instrução importante é que você faça desse momento um momento de culto aí na sua casa, seja você com seus familiares, seja você que está sozinho, né? Tente fazer um momento de culto. Se você tem filhos pequenos, o nosso ministério também produz um culto infantil no canal do IBP Kids. Temos alguns dos cultos infantis também aqui no nosso canal Batista Paulistana. Você pode passar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para a criança que está aí perto de você também, no outro dispositivo, e a gente pode cultuar a Deus nesse momento juntos como igreja, mesmo que cada um na sua casa, mas a gente continua vivos, ativos e intensos na missão de Deus. Então eu quero te convidar agora a se concentrar neste momento e tentar ouvir ao máximo, né, do louvor que vai vir logo em seguida, cantar ao Senhor, adore ao Senhor com os nossos instrumentistas, com o hino que vai ser tocado, com a música, com louvor. E também no momento da mensagem, procure se concentrar, né, para que Deus fale também ao seu coração. E vamos pedir ao Senhor que esteja aqui entre nós. Vamos orar juntos. Paizinho, obrigado por este momento tão especial de reflexão, de adoração, de culto ao Senhor. Pai, a tua igreja está aqui reunida. Estamos aqui juntos, ó Pai, conversando, nos cumprimentando,
demonstrando o nosso amor por Ti. Nós te pedimos para que esta mensagem, este culto, abençoe e alcance cada vida que nos assiste nesta hora e ainda seja poderosa para alcançar mais corações, mais pessoas e mais famílias. Pai amado, que o Teu Espírito Santo realize a obra em cada um de nós, nos transformando, nos mudando, nos modelando segundo a imagem de Jesus. Pai, que o Senhor nos capacite para a Tua missão e que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, porque este culto é para o Senhor e nós aqui nos rendemos aos Teus pés, nós nos prostramos diante de Ti, Jesus Cristo, Deus vivo e todo-poderoso, real e presente. E nós declaramos que Tu és o único e verdadeiro Deus e Rei, o nosso Senhor. Estamos prontos para Te obedecer, ó Jesus. Realiza a Tua obra em nós, Jesus, e obrigado pela Tua presença, graça e cuidado amoroso para com cada um de nós. Entregamos a Ti o nosso coração, a nossa vida, o nosso viver, a nossa adoração, a nossa obediência. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Se você orou comigo aí, escreva aí no bate-papo, amém. Escreva aí, glória a Deus. Cumprimente aí quem está próximo ou cumprimente os irmãos no bate-papo. Então esse é o momento que você vai cumprimentar os seus irmãos. Cumprimente alguém aí que você está com saudade. Escreva para essa pessoa lá aí no nosso bate-papo online no YouTube. E vamos agora cantar hinos ao Senhor e adorar o Senhor Jesus com cânticos espirituais. Sim.
Meus queridos irmãos, como é bom nós termos esse tempo juntos de louvor, de hinos, de adoração. Não perca a oportunidade de louvar a Deus na sua casa, de adorar a Deus, de cantar hinos ao Senhor e também de participar do nosso ministério de coral. Todas as segundas-feiras você pode participar. Mas nessa manhã, nesse dia especial e nesse momento em que você me assiste, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema hoje: o quão Jesus é real para você. E darei continuidade a um texto bíblico que nós já estudamos e já refletimos sobre ele alguns domingos atrás, que é o texto de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 27, aquela passagem em que Jesus ele anda sobre o mar e os discípulos ficam aterrorizados com aquela imagem de Jesus andando sobre as águas. Mas teremos agora uma nova perspectiva sobre esse texto e refletiremos sobre a realidade de Jesus para cada um dos nossos corações. E o texto bíblico diz assim, Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Amém? E o destaque que eu faço nessa mensagem de hoje é acerca dessa alegação dos discípulos quando eles veem Jesus e o chamam de um fantasma. E é muito curioso que eles tivessem este tipo de percepção de Cristo, da pessoa de Jesus naquela ocasião, naquele momento. E eu vejo que por vezes a nossa percepção de Deus também é igualmente equivocada. Às vezes Jesus está perto de uma forma gloriosa, poderosa e divina, e às vezes Jesus deseja demonstrar o seu cuidado precioso, o seu cuidado próximo de cada um de nós, mas nós nos apavoramos e nós ficamos alarmados e nós não conseguimos enxergar a realidade da presença de Jesus e achamos que aquilo é um tipo de imagem fantasmagórica. E o que faz a principal diferença na nossa percepção de fé, ou seja, o que vai fazer toda a diferença na minha forma de encontrar e enxergar Jesus, é a minha vida vivida sobre a fé, que é concedida graciosamente por Deus. Em outras palavras, a nossa fé, meus irmãos, ela nos leva a enxergar a grandeza de Deus em todos os momentos. A nossa fé é como se nós colocássemos uma lente, óculos novos, e diante de uma vista embaçada deste mundo, a fé faz com que eu enxergue nitidamente o quão Jesus está perto de cada um de nós. A fé nesse sentido é também como um telescópio que traz Cristo para perto e nos faz enxergar Cristo como Ele realmente é. Imagina você enxergando a lua cheia numa noite clara e você pega um telescópio para observar. De longe você vê apenas aquela esfera luminosa, mas com o telescópio você começa a ver as nuances, os detalhes, as crateras. E da mesma forma a fé realiza isso espiritualmente em nossos corações, porque nos faz perceber que Jesus é lindo, é belo, é real, é presente. E nós nem sempre percebemos isso quando nós estamos alarmados e conturbados com as situações do mundo ao nosso redor. C.S. Lewis, ele escreve que o instrumento por meio do qual você vê a Deus é o seu próprio ser. E se esse ser não for mantido limpo e luminoso, a sua visão de Deus ficará obscurecida, à semelhança da lua vista por um telescópio sujo. Então, Lewis ele emprega o mesmo termo, dizendo aqui que se o teu ser não for limpo, se os teus olhos não forem limpos, como Jesus diria, se os teus olhos não forem luz, todo o teu corpo será trevas. A ideia é que quanto mais límpido, quanto mais transparente, quanto mais íntimo de Jesus eu me torno, maior é a clareza e a nitidez com que eu vejo Ele se manifestando na minha vida e a presença dEle ao meu redor. Por isso eu quero trabalhar com os irmãos alguns pontos importantes que essa passagem bíblica nos apontam, nos ensinam, nos inspiram para a nossa realidade, para a nossa percepção de Deus e para vermos o quão Jesus
é real em nossos dias. E os pontos são os seguintes: primeiro, nem sempre temos uma percepção clara e real de Cristo. Segundo, quanto mais evidente se torna Cristo, maior é a tendência de não o enxergarmos realmente. Terceiro, os nossos sofrimentos são originados dessa falta de percepção real de Cristo em nossas vidas. E por fim, enxergarmos claramente a Cristo é o que transforma por completo a nossa realidade presente. Partindo ao primeiro ponto, nem sempre temos uma percepção clara e real de Cristo. Nós vemos que os discípulos viram em Jesus um fantasma. Enquanto alguns fazem de Cristo um fantasma, há outros que fazem de um fantasma a Cristo. E fazer de um fantasma a Cristo é quando eu não enxergo Cristo real, mas eu enxergo apenas uma projeção da minha própria carnalidade, ou eu apenas enxergo aquilo que eu consigo ver de uma forma limitada. São pessoas que fazem da sua imaginação o seu Cristo, são pessoas que estão iludidas ou que se auto-enganam. Mas de que outras formas nós podemos fazer de Cristo um fantasma? Ou seja, em quais outros momentos eu e você podemos enxergar Cristo de um modo irreal e não de um modo real e verdadeiro, conforme evidenciado nas Escrituras? Por exemplo, eu acho que uma das formas mais comuns de que crentes, até mesmo piedosos, venham a deixar de enxergar a Cristo na sua totalidade, na sua realidade, é quando nós nos remoemos em nossos pecados, sem assumirmos a posição de uma libertação vindo de um perdão que é concedido pelos méritos de Cristo. Meu irmão, toda vez em que eu olho demais para o terrível poder do pecado sobre mim, mas eu não consigo ao mesmo tempo olhar para a graça de Jesus que me perdoa, que me liberta, que apaga os meus pecados, que lava com o seu sangue, que nos purifica, eu estou olhando a dimensão do meu erro, mas eu não estou olhando a grandeza da pessoa do Senhor Jesus sobre a minha vida. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 33, quem é que fará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Meus irmãos, precisamos ter essa percepção, não apenas da grandeza do nosso pecado, mas também do seu real perdão sobre nós, do real perdão de Jesus pela sua obra magnífica na cruz, pelo seu poder. Meus irmãos, se as nossas deficiências, elas são reais, igualmente real é a retidão perfeita de Jesus Cristo, na qual todo fiel deve se apoiar. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que Jesus Cristo é fiel, é maior do que qualquer condenação e que todo aquele que nele crê será salvo, é verdadeiramente perdoado? Escreve Tim Keller que em Cristo eu sou ao mesmo tempo um pecador perdido, mas aceito. Eu sou tão mau que Ele teve que morrer por mim, mas eu sou tão amado que Ele se alegrou em morrer por mim. Aleluia! Saber disso me leva a uma profunda consideração e uma postura de gratidão em humildade. Eu confio nesse amor que é verdadeiro, que não falha, que é profundo. Mas eu não sou arrogante e orgulhoso ao ponto de tentar me auto-justificar pelos meus próprios méritos. Nenhum de nós é perfeito no sentido de ser completamente sem pecados. Todos nós estamos progredindo rumo ao nosso objetivo final, a nossa plena vocação, que é sermos conforme a imagem de Jesus. Ele sim é perfeito, Ele sim é bom, Ele sim é puro. E enquanto você está vivo nessa terra, você prossegue para ser como Ele. Mas, meu irmão, a gente está caminhando a cada dia mais numa santificação progressiva, e nós só caminhamos quando nós estamos seguros do quanto somos amados por Ele e do quanto Ele tem me guardado em seu amor. Porque o contrário disso é a culpa que me leva para a lama, para a desistência, para pararmos, para não continuarmos, para não prosseguirmos. Às vezes, meus irmãos, Jesus é somente uma aparição, mas não é um amigo real, não é um amigo próximo, que está presente nos nossos conflitos espirituais, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra a culpa que nos assola. Às vezes nós fazemos como os discípulos, nós acreditamos que o barco é real, acreditamos que a tempestade é real, que as enormes ondas são reais, nós vemos o perigo real,
nós vemos tudo ao nosso redor como algo real e verdadeiro, mas quando aparece Jesus, achamos que é uma aparição fantasmagórica. Conseguimos ver os perigos que nos cercam, mas nós não conseguimos ver a salvação que o Senhor tem nos dado. A libertação, a purificação, o perdão, a limpeza, a transformação, a esperança que Jesus Cristo nos dá. Meus irmãos, tão real quanto as ondas, tão real quanto a tempestade, era a presença de Jesus. Será que você consegue ver a realidade de Jesus na sua vida? A realidade de Jesus em meio às tempestades. Jesus era tão real quanto qualquer outro perigo, mas às vezes só olhamos para os perigos. Os mártires que ao longo da história da igreja cristã foram massacrados, foram queimados vivos, foram lançados em fogueiras, foram lançados aos leões. Todos esses mártires sabiam que estavam em perigo de vida, mas eles se sentiam seguros, porque sabiam que o Filho de Deus também estava ali com eles. Aleluia! Os perigos são reais, mas a glória de Deus também é real, e é muito maior do que os perigos, amém? Há em você aquilo que pode te destruir, que é o pecado, mas há também em você aquilo que não pode ser destruído, que é o amor de Deus, é a graça de Deus. Diga aí, aleluia! Segundo ponto importante é que quanto mais evidente se torna Cristo, maior a tendência de nós não o enxergarmos. Se pararmos para pensar em todos os momentos em que Jesus caminhava em terra firme, em todos os momentos em que Jesus estava junto com os discípulos e com os apóstolos, ninguém disse sobre ele, é um fantasma. Todos conseguiam enxergar a Jesus enquanto ele estava lá fazendo coisas ordinárias, coisas que qualquer outro ser humano poderia fazer: caminhar, andar, comer, tomar água, se cansar, dormir. Todos viam a Jesus, mas naqueles momentos Jesus estava expressando a sua natureza humana apenas. Mas foi quando Jesus expressa o seu poder divino, dominando a natureza, andando sobre as águas, é nessa hora que os discípulos deveriam ver a Deus encarnado, mas eles enxergam um fantasma. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Aquela dificuldade que os discípulos tinham e que a igreja também teve ao longo da sua história de compreender aquilo que na teologia nós chamamos de união hipostática de Cristo. O conceito da união hipostática é a ideia de que Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. E precisamos trazer essa realidade para as nossas vidas de forma prática. Quando Jesus anda sobre as águas, nós vemos o Cristo 100% Deus visível. Assim como Jesus era Deus e 100% homem enquanto andava sobre a terra firme. A ideia, meus irmãos, é que uma verdadeira imagem de Cristo nem sempre está fadada a ser reduzida à minha razão, à minha compreensão, à minha racionalidade. Eu nem sempre compreenderei plenamente quem Deus é. E muitas vezes na forma que Deus está se revelando mais intensamente, são as formas que eu não consigo enxergá-lo ao meu redor. Meus irmãos, você jamais vai visualizar verdadeiramente a Deus se não o enxergar como alguém que está acima de tudo, acima de todos, que pode todas as coisas, que é todo poderoso, que é além dos limites das expectativas e da nossa razão. É no extraordinário, é no incomum, é no inesperado que vemos Deus em sua glória e plenamente. Amém? São nas situações em que os homens não dominam, em que fogem do nosso controle, em que estão além da nossa capacidade humana de dominar. É nessas situações que Deus está sendo visível, está se manifestando. Nem sempre nós enxergamos Jesus na sua glória. Por exemplo, quando nós não acreditamos que podemos ser perdoados de algo imperdoável. Nós não acreditamos que ladrões terríveis podem se arrepender. Nós não acreditamos que encarcerados, que pessoas de promiscuidade, que dependentes químicos podem ter a sua vida transformada. Nós questionamos o poder de Deus, porque nós olhamos apenas a humanidade, aquilo que os homens fazem. Meus irmãos, quando toda a nossa natureza ela se encontra inquieta, quando as nossas esperanças se esvaem, quando o desespero predomina, em meio a esse tumulto das tempestades,
que o Senhor diz para nós: paz seja convosco. Amém? É no meio das calamidades que Jesus será e pode ser mais bem visto nitidamente por cada um de nós. Talvez você esteja sofrendo uma situação avassaladora, um momento terrível, um momento inesperado, um momento difícil, uma enfermidade, uma crise financeira, perdeu algo, perdeu um bem, perdeu alguém. Talvez a dor no seu coração seja grande. Talvez você pense assim: eu não creio que Deus pode me socorrer nessa circunstância. Eu não vejo Deus agindo perto de mim. É nessas horas que, pensando assim, fazemos de Cristo um fantasma. Porque assim como foi na tempestade andando sobre o mar, foi no momento da impossibilidade que Cristo se fez nítido, se fez presente, se fez visto. Precisamos agir como Abraão. Abraão, quando Deus lhe pediu entregar o seu filho como sacrifício, Isaac, diz o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 22, que ele foi subindo a montanha com a faca na sua mão. E aí o seu filho perguntou: pai, nós temos aqui os elementos para o sacrifício, mas onde é que está o sacrifício? E a resposta de Abraão foi: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Devemos agir como Abraão, que foi além do limite da sua compreensão. Será que Abraão entendia exatamente o que estava acontecendo? Não entendia, ele tinha outra expectativa. Ele só sabia da promessa de Deus, ele só sabia que Deus o faria um pai de muitas nações. Deus se manifesta, Deus provê, e aí Deus colocou lá um sacrifício para ele, livrou Isaac, e Deus faz o milagre quando as nossas mentes já não compreendem mais, quando você já está desprendido do domínio da racionalidade, da compreensão de todas as coisas. Na pior das situações, na pior que seja a situação, Cristo é poderoso para intervir, Jesus proverá, porque Ele é Senhor absoluto. Agora, às vezes, diferente de Abraão, a gente pode agir como Pedro. Diz o texto bíblico lá em Atos capítulo 12, que Pedro estava preso e a igreja começou a clamar e a interceder pela vida dele. Certamente o apóstolo sabia que a igreja estava orando por ele, mas diz o texto bíblico que Deus faz um milagre e as portas da prisão se abrem, e ele sai da prisão de uma forma miraculosa, grandiosa e tremenda. E qual foi o pensamento de Pedro? Ele pensa assim: não é possível, isso não é verdade. Não está acontecendo isso, eu estou sonhando. Lá em Atos capítulo 12, verso 9, diz que Pedro não sabia se era real ou se era tudo uma visão. Quando Deus está se manifestando, meus irmãos, enxergue o que Ele está fazendo. Não fique duvidando, não fique racionalizando, não fique mistificando, ou escondendo, ou ocultando, ou fechando os olhos. Quantos milagres Deus fez diante da sua face, quantos milagres Deus realizou perante os teus olhos, quantas coisas você viu Deus agindo. Abra os seus olhos e veja Deus. Se os problemas são reais e enormes, olhe para Cristo como Ele realmente é. Agora há um terceiro apontamento, que é a percepção de que os nossos sofrimentos são originados justamente porque não enxergamos a Cristo na sua realidade. Quando Cristo não é visto como alguém real, eu não apenas ignoro Ele diante das adversidades, mas eu também não consigo me relacionar com Ele como um Deus que está perto, que está presente, que está próximo, que é compassivo, que conhece a minha dor. Na passagem em que Jesus anda sobre as águas, naquele momento em que Jesus chega perto dos discípulos, o que Jesus faz? Jesus olha para eles e Jesus lhes inspira coragem, lhes encoraja: tenham um bom ânimo, sou eu. Pensa comigo que o barco estava distante, Jesus não precisava ir em direção ao barco. Jesus poderia continuar o seu trajeto, ele poderia continuar a sua caminhada, ele poderia ter passado longe daquele barco e evitado aquela frustração de Pedro de ter afundado, evitado o susto que
que os discípulos levaram, ele poderia continuar os seus planos, mas Jesus escolhe intervir na história, intervir naquela vida, intervir naquele momento, se apresentar àqueles discípulos, porque Jesus não é um Deus que está longe, é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que está perto. Jesus escolhe por intervir na nossa história, de uma forma graciosa e amorosa. Para alguns, Cristo pode ser apenas um espírito impalpável, mas se Cristo é um espírito impalpável, ele também é alguém indiferente e insensível. Mas a realidade é que Cristo não é indiferente e Cristo não é insensível. Está em moda hoje, nas pessoas mais espiritualizadas, mas que não são cristãs, elas se definirem talvez como deístas ou teístas. Há dois conceitos importantes para que venhamos a compreender. O teísmo acredita que existe um Deus pessoal, mas dentro do teísmo há a ideia do teísmo aberto, de que um Deus criador, pessoal, fez todo o universo, mas abandonou o universo à própria sorte. A ideia de que Deus fez o universo como se fosse um reloginho de corda, ele deu corda no universo e abandonou o universo rodando sobre as suas próprias leis. O nome disso é teísmo aberto, a ideia de que um Deus pessoal criou tudo, mas não interfere na nossa história, não está no controle da soberania da história, não está intervindo e não está se relacionando com a humanidade. Há outros que acham que são até mais intelectuais e se consideram deístas. O deísmo praticamente é uma ideia antiga do século XVII, que afirma a existência de um Criador, mas não necessariamente ligado a alguma religião. Para um deísta, ele não nega a realidade de um mundo completamente regido pelas leis naturais e físicas, mas a interpretação da divindade pode variar de pessoa para pessoa. Um deísta fala assim: Deus existe, mas é Deus, ele pode ser de qualquer jeito, ele está em todas as religiões, existe um Deus, mas tudo isso é muito indiferente, porque esse Deus do deísta não é um Deus pessoal que fala com ele, que se relaciona com ele, que intervém na vida dele, que conversa com ele, que direciona, que tem planos pessoais e que também está no controle da história. É um Deus abstrato, é um Deus conceitual, é um Deus bonito de se falar, mas horrível de se viver, porque é um Deus que não está comigo, que não está perto, que eu não conheço, e que porque eu não conheço, ele também não se faz visível. Lewis escreve em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, que o cristianismo, a visão verdadeira do cristianismo, é a única proposta de encontrar um Deus que ao mesmo tempo é impessoal, mas também é pessoal. Os cristãos são os únicos que oferecem a ideia de como seria um Deus que está além da personalidade, mas que não se torna impessoal por completo. É um Deus que está além das pessoas, que é transcendente, mas que também está perto, se relacionando com cada um de nós. Há muitos que acham bonito dizer: eu acredito em Deus, mas não num Deus pessoal que nem o Deus da Bíblia. Então você acredita apenas numa ideia de um Deus segundo a sua própria projeção. Meus irmãos, Deus ele é pessoal, mas está além da nossa existência. E se você não considera Jesus como um Deus que está perto, o seu sofrimento vai ser muito grande, porque você não vai conseguir ver a atuação dele nos momentos mais difíceis. Ou seja, ou Jesus é real para você em todas as circunstâncias, ou a sua crença ela se torna completamente inútil, se torna vazia. Precisamos de uma percepção clara de Jesus ao nosso redor, não apenas de uma miragem falsa, não apenas de um conceito ou de uma ideia, mas de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Você tem desfrutado desse relacionamento verdadeiro com Jesus? Quando nós conhecemos a Cristo como Ele realmente é, nós passamos a conhecer todo o seu amor, todo o seu poder, todo o seu cuidado, toda a sua graça, toda a sua identificação conosco. Nós o enxergamos em meio às nossas aflições do dia a dia e da vida, nós passamos a agir com gratidão. Mas o quarto ponto é entendermos que quando eu passo a enxergar claramente a Cristo, como Ele realmente é, a minha vida é então transformada. A minha realidade passa a ser uma nova realidade. Dificilmente você pode afirmar que conhece alguém apenas se você ouve falar desse alguém. Uma personalidade que você assiste,
que você lê alguma notícia na internet, você pode ver notícias sobre alguém na internet, você pode ver até um documentário sobre esse alguém na Netflix, mas se você não conhece pessoalmente, não conversa pessoalmente com esse alguém, você não pode dizer que você conhece aquela pessoa. Você pode dizer que sabe qual é a figura pública que os outros dizem sobre ela, mas você mesmo pessoalmente não a conhece. E da mesma forma, é difícil afirmarmos que conhecemos a Cristo sem um relacionamento real com Ele, e por isso vai ser muito difícil você servir, adorar e a obedecer a um Deus que você não se relaciona. Nós não conseguimos obedecer de verdade a algo que flutue diante de nós numa nuvem. Nós só obedecemos a quem nós vemos. Nós só servimos e nos prostramos e adoramos a quem nós cremos que é real, a quem nós estamos enxergando. E eu quero trazer um detalhe aqui para os irmãos do texto de Mateus 14, lá nos versos 32 a 33, que é o seguinte: quando Jesus e Pedro entraram novamente no barco, né? Pedro entrou novamente, Jesus entra com ele no barco, diz o texto bíblico que o vento cessou. E aqueles que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando eles reconheceram quem era Jesus, a reação imediata foi adoração. Porque o natural, quando você reconhece e enxerga Deus, é você se prostrar. E não apenas se prostrar em adoração, mas dizer: Senhor, eis-me aqui. Pede o que tu quiseres, eu estou pronto para te servir, tu és o Deus. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles viram a Deus encarnado, eles se prostraram, eles o adoraram e obedeceram. Jesus falou: agora vamos para outra margem. Eles prontamente obedeceram às ordens de Jesus, porque não tem outra reação possível quando você está diante de Deus. Se você realmente se encontra com Deus, na sua realidade, a sua única reação vai ser se prostrar, adorar e dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Me fala o que eu quero fazer. Não há outra reação possível. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura jamais poderá ousar fazer qualquer coisa que não seja se prostrar e obedecer a Deus. Então isso nos leva à compreensão de um problema real. Por que muitos cristãos não o obedecem? Se cremos que Deus é real, porque ainda teimamos na nossa desobediência? Porque ainda não o obedecemos de forma integral, por completa, transformadora, com toda a intensidade, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser? Spurgeon diz que a doutrina da divindade não precisará mais de argumentos para apoiá-la. A verdade de que Jesus Cristo é o Senhor estará entretecida no seu próprio ser, a partir do momento em que eu ver como Jesus é real. E há muitos que talvez creem que são cristãos, mas ainda não tiveram uma revelação exclusiva e real de Deus para eles. Porque você só enxerga Deus se Deus assim te revelar. Você só vai enxergar Cristo na sua glória e Jesus como verdadeiro Deus se a você lhe for dada a graça de entendê-lo assim. Quando os discípulos viram a Jesus, eles não podiam fazer qualquer outra coisa a não ser se prostrar, se arrepender, o adorar e o glorificar, como Tomé, quando viu Cristo, reconheceu Cristo ressurreto, se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu. Há um caminho para enxergarmos a Deus, e esse caminho com certeza passa pelo quebrantamento e pela humildade. Vemos que isso aconteceu com Jó, e nós lemos lá no final do livro de Jó, no capítulo 2, versos 5 e 6, Jó se quebrantando do seu orgulho, dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó afirma isso: eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem, é porque ele passou por uma grande escola, uma grande lição de humildade, de quebrantamento, de transformação no seu coração. Meus irmãos, nós precisamos passar por esta escola, mas essa escola só acontece com a percepção da glória e da realidade de Jesus. Eu quero fazer um exercício aqui com os irmãos. Imaginem agora
que aí na sua casa, que de repente, enquanto você está ouvindo e assistindo esse culto e participando desse culto, imagina que agora, meus irmãos, nesse momento, nessa hora, Jesus aparecesse fisicamente, corporalmente aí na sua frente, na frente da TV, pum, Jesus apareceu. Como é que você imagina Jesus? Então, cheio de glória, imagina Jesus na sua glória, e você reconhece imediatamente que aquele ser na sua frente não é outro senão Deus encarnado, senão Jesus Cristo Todo-Poderoso. O que você faz nessa hora? Jesus está aí, Jesus apareceu corporalmente, uma pessoa, você está podendo ver, você pode tocá-lo, você pode ouvi-lo, senti-lo, cheirá-lo, conversar, os teus olhos nus estão vendo Jesus. O que você faz? Qual é a sua reação nessa hora? Certamente você ia pensar, mas que visão gloriosa. Eu não tenho dúvidas que muitos de vocês iam se prostrar e começar a chorar na presença de Jesus e começar a adorá-lo. Eu não tenho dúvidas que essa seria a reação de vocês, de cada um de nós. Agora imagina que esse Jesus que apareceu aí na sua frente, que Jesus verdadeiro, corporalmente apareceu, e ele fala assim: o que você tem para me entregar? E você começa a pensar, eu preciso entregar algo para Jesus. E aí você começa a buscar na sua casa tudo o que você quer entregar. Você pega o que você tem mais precioso no seu lar, o objeto mais precioso, o tesouro mais precioso. Você vai no cofre, você vai nas joias, você vai em algum lugar e fala: Jesus, está aqui, Jesus, eu quero te dar. Jesus, recebe o presente. Se Jesus te desse a oportunidade de presenteá-lo agora na sua casa, o que você faria? Você certamente correria e entregaria muitos tesouros, né? Entregaria o que é mais precioso. Entregaria tudo que ele pedisse, porque ele é a sua oportunidade única de adorá-lo, com a certeza de que ele está diante de você. Você entendeu onde eu quero chegar? Se o mestre estivesse aqui entre nós fisicamente, qualquer coisa que ele falasse, nós faríamos, né? Mas será que você precisa enxergar ele para obedecê-lo? Será que os teus olhos da fé não são suficientes a ponto de trazer à vista o que não é visível? Ora, a fé é a certeza do que eu espero e a prova do que eu não vejo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Eu começo a enxergar Jesus como ele é, não é com os teus olhos físicos, mas é com os teus olhos da fé. E certamente Jesus está presente, certamente Jesus está visível, certamente Jesus está todo poderoso aí do seu lado. O que te falta para entregar tudo para Ele? O que te falta para dizer: Jesus, pede que eu farei? Falta-lhe olhos de fé. E nós precisamos desses olhos de fé. Nós precisamos saber e ver e perceber Jesus como Ele realmente é, em todo tempo, em todos os lugares, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, em minha casa, em minha família. A minha fé e a sua fé, meus irmãos, é uma faculdade muito mais poderosa do que o nosso próprio olhar físico. A nossa obediência se torna real na medida em que o Mestre se torna real para a nossa alma. Quão real Cristo é para você hoje? Quão real Cristo é para você? Quero concluir dizendo que saber que Cristo é real, que Cristo é todo-poderoso, e ao mesmo tempo que Ele é todo-poderoso, que Ele é presente e que Ele é relacional, que Ele está perto, é o que nos concede paz, segurança, confiança, reverência, adoração e obediência. Quando eu sei que Cristo é real, está perto, todo-poderoso, relacional, pode ocorrer uma tempestade, mas se Cristo é real para mim, eu estou em paz. Amém? Quando Cristo é real, a nossa fé em Jesus faz com que a minha visão dele
não dependa de qualquer racionalidade ou olhar físico, porque Ele é real diante de nós pela fé. Por isso tenha uma percepção clara e real de Cristo, do seu poder diante das reais necessidades. Relacione-se com Ele e o enxergue como um Deus pessoal, próximo, compassivo e que se importa. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é real para mim, Tu és real para nós, e nós agora Te contemplamos pelos olhos da fé, e nós agora vemos a Tua imagem gloriosa, e nós nos prostramos, porque a única reação nossa é nos prostrar e Te adorar e dizer: bendito és, Cordeiro de Deus, santo és Jesus Cristo, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Nós Te adoramos e nós Te dizemos: eis-nos aqui, Jesus, estamos prontos para Te obedecer. Obrigado, Jesus, pela Tua presença gloriosa em cada casa, em cada coração, aqui perto de nós. Jesus, Tu és real e em reverência nós Te adoramos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em meio a todas as situações e tempestades. Queremos, ó Deus, Te enxergar verdadeiramente em todo momento, sobretudo naqueles em que o Senhor se faz mais poderoso e visível. Perdoa-nos, ó Pai, a nossa falta de fé e as nossas falhas e os nossos erros. Concede-nos a cada dia visão, Senhor, de quem Tu és, pela fé concedida e pela Tua graça. Assim opera em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar, entoar hinos ao Senhor nessa hora. Que o Senhor continue a ministrar o seu coração. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Aleluia! Como é bom nós podemos entoar hinos ao Senhor. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério de música na nossa igreja, pelo nosso coral, a irmã Heloísa, a Lúcia, todos os coristas, nosso ministério de louvor, né? Eu louvo a Deus porque o Senhor tem usado a cada vida.
Se você quiser participar do nosso ministério de coral, as reuniões ocorrem todas as segundas-feiras, às 20 horas, e você pode participar, só você enviar um e-mail. Agora nós temos o e-mail do coral, é coral@ibpaulistana.com.br, coral@ibpaulistana.com.br. Eu quero anunciar aos irmãos que eu estou muito feliz, porque nesse tempo de pandemia, a igreja está tão viva, está tão ativa. A gente está com várias reuniões. Eu particularmente tenho reunião todos os dias, exceto segunda-feira, né? Ocasionalmente eu fui no coral na segunda-feira, mas de terça, PGM, de quarta nós temos a reunião do nosso culto de oração online, está uma bênção. O nosso culto de oração, vários irmãos estão participando como intercessores, gravando as suas orações em vídeo, enviando. Você pode participar como um dos nossos intercessores, alguém que vai gravar uma oração, e essa oração será transmitida online durante o nosso culto ao vivo, de quarta-feira às 20 horas, no nosso canal do Facebook, facebook.com/ibpaulistana, e você é nosso convidado a participar dos nossos cultos online, né? Se você desejar enviar uma oração, você pode gravar e enviar para o endereço de WhatsApp da nossa igreja, que está aparecendo aí na sua tela, o nosso WhatsApp 11 956407728, ou para o nosso e-mail ibp@ibpaulistana.com.br. Lembro também que não só de quarta-feira temos essas reuniões, mas de domingo de manhã a gente tem a escola bíblica online durante a pandemia, e a gente abriu um curso especial que é Interpretando as Parábolas de Jesus. Se você quiser participar desse nosso curso, ele acontece ao vivo comigo todos os domingos às 9h30 da manhã, através de aplicativo de reunião online. E se para você ter o link, você ter o acesso, manda um WhatsApp para a nossa igreja no número que eu te passei, no e-mail que eu falei agora, pedindo aí para participar da nossa escola bíblica. Você será muito bem-vindo. De sábado eu faço lives semanais no meu Instagram, você pode me acompanhar lá todo sábado às 3h30, conversando sobre espiritualidade e às vezes entrevistando pastores, amigos, conversando sobre assuntos importantes da missão de Deus. Lá no meu Instagram, @LexMura, você pode ir lá me seguir e acompanhar as nossas lives. E eu estou muito feliz porque nesse tempo de pandemia a nossa igreja continua cuidando, cumprindo a missão de Deus de multiplicarmos discípulos e enviarmos trabalhadores para a colheita. Diga aleluia! Nesse tempo, meus irmãos, agora em julho, nós teremos 3 PGMs que vão se multiplicar para a glória do Senhor. Nós temos novos discípulos acolhidos, novos membros que estão participando, visitantes que estão participando regularmente das reuniões online de PGM. E eu louvo ao nome do Senhor pelos novos líderes enviados que agora vão iniciar um novo PGM agora nesse mês de julho. São eles a irmã Carla, a Ana, a Aninha, a Darielle. Glórias a Deus, líderes treinados, enviados, capacitados. Toda quinta-feira, quinzenalmente, eu faço reunião de liderança com eles. É uma bênção, a gente aprende e cresce muito junto. Se você quiser participar de um PGM, é lá o programa para você ser cuidado pela nossa igreja e também para que você tenha condições de cumprir a grande comissão, porque o foco do PGM é o fortalecimento de relacionamentos discipuladores. Nós entendemos que o discipulado acontece por relacionamentos, amizade. Você ora por alguém, chama esse alguém, convida, ama, compartilha o evangelho pessoalmente, num processo, num relacionamento. Aí você chama para um pequeno grupo multiplicador e lá ele é acolhido. E lá ele vai entender mais da fé. Se você quer viver e cumprir a missão e você quer ser cuidado pela nossa igreja, participa do nosso PGM. Você pode mandar um WhatsApp para um dos líderes, ibpaulistana.com.br/líderespg, e lá você vai ter o número de todos eles. E eu também quero aí fazer um pedido aos irmãos para que continuem a entregar o seu dízimo online, a sua oferta online por transferência bancária, independente do valor, mas seja participante da obra de Deus. Se você fizer uma oferta específica para missões,
comunique à nossa tesouraria@ibpaulistana.com.br, para que a gente possa identificar o destino da sua oferta. Lembrando que todas as ofertas para missões, elas sustentam todos os projetos que vão aparecer aí na sua tela: a Casa Aiás, o Lar Batista de Criança, Cristolândia Unidade Feminina, missões entre os Wapichanas em Roraima, missões entre muçulmanos na Ásia. E para a glória de Deus, nós estamos progredindo, cuidando, sustentando com fidelidade. Eu louvo a Deus, porque Deus tem usado a você, e olha, ofertar é um grande privilégio. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja sabe dessa responsabilidade, e há muitos irmãos que estão sendo fiéis, né? Então louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e sua dedicação, né? Certamente aquilo que nós semeamos, nós colhemos também. Por isso que você possa entregar ofertas para o sustento missionário e para o sustento da obra, como ofertas de adoração ao Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, né, no capítulo 4, as vossas ofertas, os vossos donativos são como aroma agradável ao Senhor. E eu quero também dizer os meus parabéns para todos os nossos queridos irmãos que fazem aniversário nesta semana. E olha só que bênção, quantos aniversariantes. Dia 28 de junho, olha só, o Pedro, o querido Pedro, faz aniversário. O Pedro, que está sempre nos acompanhando aqui, né, nas portas. Você está com saudade de Pedro? Eu estou com saudade. Então, ele faz aniversário hoje, dia 28, nesse domingo. Aleluia. Amanhã, no dia 29, faz aniversário a querida irmã Anastácia Kucharuk. Se você puder, ligue para ela também, parabenize. No dia 29 também faz aniversário a irmã Nádia Tomé Yazid. Parabéns, querida irmã. Há tantos anos congrega aqui com a gente. Que Deus abençoe e guarde poderosamente. E no dia 29 faz aniversário também o querido irmão João. Aleluia! João, que já se recuperou do Covid, já está 100%. Parabéns, João, querido. No dia 2 de julho faz aniversário o irmão Micali. Parabéns, irmão Micali, que sempre nos acompanha aqui online. Ele deve estar aí no bate-papo agora. Se o Micali está no bate-papo, escreva aí: parabéns, irmão Micali. No dia 3 faz aniversário o Beto. O Beto também sempre está aí com a gente, nos acompanhando. Parabéns, Betão. Feliz aniversário. No dia 4 fazem aniversário de casamento o irmão Nélio e a Carla. Também são muito queridos. Certamente estão nos assistindo online agora. Parabéns pelo aniversário de casamento, Nélio e Carla. E no dia 4 faz aniversário a querida irmã Niurdes. Também está nos assistindo aí online. Irmã Niurdes, que Deus te abençoe e te guarde. Você é amada, você é uma bênção na minha vida e para toda a família paulistana. Aleluia. E no dia 4 também faz aniversário o nosso capelão hospitalar, o irmão Anderson Pinto. Ele que terminou seu seminário teológico, fez uma excelente TCC, né, sobre a capelania hospitalar. Que Deus o abençoe e guarde, querido irmão Anderson. Quero te convidar a orarmos juntos nessa hora e agradecermos a Deus pelo seu cuidado sobre nós. Vamos orar. Paizinho, te louvo, te agradeço, te glorifico pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença, pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Oramos para que esta mensagem, Pai, este culto alcance mais corações e para que o Senhor nos capacite como igreja para continuarmos a cumprir a tua missão até os confins da terra. Pai, guarda cada família que agora me ouve, me assiste, e que o Senhor esteja protegendo cada lar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, diga amém, amém e amém. Dê um abraço aí nos seus irmãos que estão do seu lado. Que Deus abençoe sua vida. E vamos agora louvar ao Senhor, né? Compartilhe essa mensagem. Eu te espero, ou no PGM na terça, ou no culto de oração na quarta, ou na live no sábado, ou na reunião de líderes na quinta-feira. Há muitas atividades sendo realizadas, ou na escola bíblica domingo de manhã. E Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.
Ooh,